Bom dia, galerinha. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Nivânia. Então, dando continuidade aos nossos estudos, o tema que nós vamos abordar hoje é o gráfico de uma função. Então, vamos lá? Me acompanha. Então, para construir o gráfico de uma função, usamos o sistema de coordenadas cartesianas, conforme estamos verificando. O eixo vertical, também conhecido como eixo das ordenadas, e o eixo horizontal, também conhecido como eixo das abscissas. O gráfico da função, ele fica determinado por todos os pontos do plano cartesiano, representado pelos pares ordenados, no formato de x e y. Conforme podemos observar nesse gráfico, nós temos vários pontos, dentre eles o ponto A, de coordenadas menos 3 e 1, ponto B de coordenadas menos 2 e 3, ponto C de coordenadas menos 1 e menos 2, e o ponto O, que também chamamos de origem, de coordenadas 0 e 0. Aqui, nesse novo exemplo, nós podemos verificar o gráfico de uma função, determinado por essa reta, destacada em vermelho, com duas extremidades, que estão limitados por seus pontos P, 3 e 4, e o P', menos 4 e menos 3. Então, aí também é o gráfico de uma função. O gráfico de uma função ele pode ser determinado por uma reta, ele pode ser determinado por uma parábola, dentre outras situações que nós vamos ver posteriormente. Por exemplo, nós vamos ver 3 situações para construir o gráfico de uma função. Então, estamos aí com o primeiro exemplo. Vamos construir o gráfico de uma função f de a em b, dada pela lei f de x igual a 2x menos 3. Então, essa é a lei que vai regir os nossos 3 exemplos. Primeiro, conjunto A, estão aí os elementos do conjunto A, e conjunto B com os seus respectivos elementos. O primeiro ponto para construirmos o gráfico de uma função é organizarmos os nossos dados em tabela. O x, que representa o nosso conjunto domínio. Vou substituir onde tiver x na nossa função, como por exemplo, para x igual a menos 2, e y igual a f de menos 2, que é igual a 2 vezes menos 2, menos 3. 2 vezes menos 2 dá menos 4. E menos 4 menos 3, menos 7. Então, o primeiro par ordenado do nosso gráfico é menos 2 e menos 7. Cada elemento do conjunto domínio, que é o conjunto A, nós vamos substituir na nossa função, que é f de x igual a 2x menos 3. Substituindo todos eles, conforme vocês podem observar na tabela, nós podemos obter 5 pares ordenados, da qual nós vamos localizá-los no plano cartesiano que segue. Então, marcamos os pontos que nós encontramos na tabela anterior no nosso plano cartesiano, conforme mostra a figura a seguir. Os pontos do plano cartesiano, eles constituem o gráfico da nossa função f. Então, o nosso gráfico, nesse exemplo, nesse caso, ele está definido apenas pelos pontos, ele está restrito apenas aos pontos. Porque o nosso conjunto domínio, ele está limitado ao conjunto A. O nosso conjunto imagem, ele está limitado aos valores que nós encontramos, que foram menos 7, menos 5, menos 3, menos 1 e 3. Então, simplesmente, nos pontos concluímos o gráfico da nossa função. Então, agora, na nossa segunda situação, nós temos o conjunto A, ele está determinado por um intervalo entre menos 2 e 3, e o B está limitado ao conjunto dos números reais. Como se trata de um intervalo, já fica subentendido que são todos os números reais que estão compreendidos entre menos 2 e 3. Onde o intervalo está fechado em menos 2, significa dizer que nós vamos contar com esse valor. E está fechado em 3, ou seja, o 3 também vai entrar na nossa contagem. Quando nós substituirmos na lei de formação da nossa função, que só recordando um pouquinho
f de x igual a 2x menos 3, fazendo os cálculos, nós vamos encontrar o gráfico que segue. Então, assim, nesse caso, o que é que esse gráfico diferencia do anterior? Aí a gente vai interligar os pontos. Por quê? Porque tanto o conjunto domínio como o conjunto imagem, eles pertencem ao conjunto dos números reais. Então, todos os números, sejam eles decimais, frações, dízimas, que estão entre menos 2 e 3, ou entre menos 1 e menos 2, eles também vão pertencer ao gráfico. Então, quando a gente interliga os pontos que nós encontramos anteriormente, aí agora, como se trata de um intervalo dentro do conjunto dos números reais, toda essa reta ela vai pertencer à nossa função. Agora temos a terceira situação, onde o conjunto A é igual ao conjunto dos reais e B é igual ao conjunto dos reais. Igual na primeira e na segunda situação, a nossa lei de formação é a mesma, né? 2x menos 3. Com os valores dados a x na primeira situação, obtemos os mesmos pontos, x e y. Além desses pontos, atribuindo a x valores do conjunto dos reais, podemos obter quaisquer dos infinitos, outros pontos da reta, que é o gráfico da função f descrita nessa situação. O que a difere da segunda situação? Porque o conjunto dos números reais, por ser infinito, né, o conjunto domínio, que é a reta do eixo x, do eixo das abscissas, ele não está limitado, assim como o y, ele também pertence ao conjunto dos reais, que também não está limitado. Então, partindo apenas do princípio dos pontos que nós utilizamos anteriormente, mais essa reta a gente pode observar que para ambos os sentidos ela segue. Porque nessa terceira situação, nós estamos trabalhando do conjunto dos reais em reais. Então, assim, um ótimo dia para todos, bons estudos. E até a nossa próxima aula. Um abraço.